Olá galera, aqui é a Tora. Agora esse vídeo é a existência de Jesus, vamos ver? Vamos lá. Vamos ver com os mestres aqui que sabe. Catequismo. A história de Jesus é uma das histórias mais, digamos, procuradas, né? Todo mundo quer saber de fato o que aconteceu. E na minha impressão, ali é o lugar ali, esse lugar Sim. ali, que é onde tá as principais escavações sobre o entendimento desse assunto. Você, com esse tanto de experiência que você tem, o que você tem para falar sobre a história de Jesus, assim? O que de fato foi verdade, o que de fato foi mentira? Jesus realmente existiu? Sobre a existência de Jesus de Nazaré do que sobre Alexandre o Grande, Pitágoras. Já que eu falei Pitágoras, vou até pontuar aqui. É interessante que, por muito tempo, foi colocado que Pitágoras seria justamente o grande homem a ser buscado. Muitos céticos, sabe, colocavam, a gente tem que preocupar com Pitágoras e não com Jesus. Sim. Só que, tá bom, Pitágoras. O que Pitágoras deixou de legado? Alguns fragmentos dele, tá certo? E questões de matemática que Mas atrapalhou. nota vermelha no meu Nota boletim. vermelha, Nota vermelha no seu é. boletim e que você xingou a mãe do cara errado. Ah, é? Porque a gente nem sabe se o teorema de Pitágoras é dele. Ah lá, pegando fama aí. Peraí, Pitágoras então é uma fake news. Mas por uma certeza, você xingou a mãe do cara errado. A vida toda você xingou Quer a mãe dizer, do cara eu errado. não aprendi, nunca vi pra que usa, É. e ainda xinguei o cara errado. Xingou o cara errado, porque o chamado teorema de Pitágoras já era usado pelos egípcios. Lá eles Antes teriam mesmo de Imhotep, Pitágoras. Imhotep. Eu tô falando de 2100 a.C., Imhotep. Tá certo? Roubou a ideia de outro. Hã? O cara roubou a ideia do... Roubou a ideia. Então Pitágoras, se ele existiu, ele foi apenas um mestre místico que acreditava em transmigração de almas, sabe? E criou-se todo um legado sobre... Eu queria lembrar que até o autor do livro Porque Eu Não Sou um Cristão, dá uma googada aí, por favor, é o Why I'm Not a Christian, ou Porque Eu Não Sou um Cristão. Nossa, daqui a pouco eu vou lembrar. Vou pegar aqui. O Pitágoras, eu não tenho nenhuma prova arqueológica dele. Os fragmentos que tem dos famosos ensinos dele são fragmentos datados de centenas de séculos depois da suposta existência dele. Tá certo? E a gente não sabe nada versus nada do ponto de vista arqueológico ou historiográfico que comprove o Pitágoras. Já Jesus. Jesus não. Mas Eu acho que tenho Jesus é várias- inevitável. Acho que todo mundo sabe da existência. A questão. Hoje. Santo Sudário, tem várias questões que. Se fosse um tempo atrás, ninguém saberia também. Ah, é? O que foi a chave, assim? O que foi que você fala assim, Bom, cara, isso foi o que determinou provou, a né? existência? Provou. Provou, né? Provou, exatamente. Vamos pegar primeiro, então, o que eu poderia dizer da evidência histórica de Jesus. Em primeiro lugar, tem uma técnica que a gente usa para estudar documentos antigos. Você entendeu? Eu achei muito legal que eu fui ao banheiro de vocês, tem uma frase salomônica lá, né? Use o banheiro como se fosse cometer um crime, não deixe vestígios. É isso aí. Achei legal demais, mas pô, vamos copiar isso aqui. Então, a gente tem mais ou menos um negócio desse, uma espécie de CSI que você usa com documentos antigos. Para eu saber se a pessoa que escreveu aquele documento estava escrevendo uma história real, uma história fictícia, algo que ele acreditava que era verdadeiro. Ou se era uma propaganda, por exemplo. Putz, é verdade. São técnicas muito sérias que são usadas. Vou ter que te interromper pra falar um negócio, porque assim, nos tempos de hoje, a gente tá deixando vestígios pra caramba. Né? Isso daqui é um vestígio, né? Isso daqui é um livro, né? Do futuro. O outro cara no TikTok, são várias coisas. Mas no passado, para você descobrir esse vestígio, quer dizer, é muito estranho que a gente valorize, né? Estranho não, mas a gente. Pitágoras. Todo mundo fala do teorema de Pitágoras, mas ninguém vai a fundo entender se o patrão de fato existiu. Exatamente. A descoberta dessas coisas que me torna cético quanto ao ceticismo. Maravilhoso. Percebeu? Então vamos pegar Jesus. Já falei das técnicas que são usadas. Sim. Então, por exemplo, quando a gente compara os evangelhos com as biografias escritas dos imperadores romanos, você vê elementos claros que demonstram que as biografias romanas, que a vida dos 12 Césares, por exemplo, e outras coisas mais, você vê que há ali duas facetas. Propaganda para enaltecer o cara ou para detonar com o cara. Você está entendendo? A maioria eram propagandas encomendadas pelos próprios imperadores.
É como uma biografia encomendada, que o cara aí quer, olha, escreve uma biografia sobre o Obama, aí contrata um jornalista, o cara bota lá, e tem aquela biografia não autorizada, Que é aqui que a gente gosta. que quer Tem detonar. histórias ruins. E aí, como arqueólogo, eu vou tentar verificar, junto com os historiadores, o que há de procedência ou não disso. Os evangelhos quebram todas as regras de uma biografia encomendada. Vou dar exemplos para vocês. Existem escândalos demais nos evangelhos para eu acusá-los de obra encomendada para criar um personagem. Vou dar exemplo. Os evangelhos mostram Jesus tendo medo de morrer. Se você pegar o que a propaganda da época dizia, você pegar Teógenes, Aristóteles, os grandes autores gregos e greco-romanos, nenhum herói poderia morrer com medo. Nenhum herói. Você tá certo? Você vê o Heitor, ele bate no Que é peito, alegoria, clama. né? Que é- Alegoria, ele não pode morrer com medo. Jesus demonstra medo. Pai, por que me deixaste? Por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice. É verdade, Peraí, não bate. Ele é um herói humanizado. Um herói humanizado. E hoje você pode falar de herói humanizado, Sim. que a gente está numa nova era. Se a gente estivesse fazendo esse programa aqui nos anos 80, 90, você estaria com uma voz impostada. Boa tarde, estamos agora recebendo cigarrão. aqui Claro, um cigarrão claro, aqui, claro. tudo e tal, tudo a ser editado, e tudo estaria descontraído. Se errar, bateu, se derramar aqui, valeu. Essa informalidade de hoje não tinha nos anos 80. Então vamos pegar na época do primeiro século. Esses tipos de erro de mostrar o herói com medo não fazia sentido. Jesus conversa com mulher, pega a criança no colo, não fazia sentido porque um homem de renome não falava com mulheres em público. O próprio Sócrates, quando está ali para tomar a cicuta, no Fédon, quando conta a morte de Sócrates ali, por envenenamento, ele manda tirar as mulheres da sala. Ele não aceitava mulheres entre ele. Você vê Jesus com Maria Madalena entre o grupo. E a própria Bíblia tem alguns momentos, pelo que eu me lembro, que eles contavam os homens e falavam fora Fora crianças mulheres e crianças. crianças. Exatamente. Ou seja, a vida de Jesus, ela quebra todos os paradigmas de um herói criado. Sim. Criado. Então, peraí, então uma coisa estranha nisso aí. Segundo, quando você pega, o meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. Eu trabalhei o texto grego de Lucas para descobrir uma fala de Jesus ali na hora da cruz. Minha tese toda foi sobre uma questão de vírgula. 600 páginas sobre uma vírgula, mas tudo bem. Esse é o doutorado. Maravilhoso. Mas a gente descobre ao fazer o doutorado coisas que não são o que você está buscando, mas que você vai... Porque você tem que ler tudo sobre aquele assunto ali, você vai pegando coisa de periferia. E sabe o que eu descobri? O Evangelho de Lucas foi uma peça jurídica, provavelmente, foi uma peça jurídica escrita para a defesa do apóstolo Paulo em Roma, dividida em duas partes, o livro de Lucas e de Atos. E toda a forma de descrever segue os critérios jurídicos de uma peça jurídica como era na legislação romana. Uma defesa? Uma defesa. Então Lucas, tanto é que teve William Ramsay foi o maior especialista em história romana da Inglaterra. E ele era cético. E ele já estava de saco cheio de ouvir pessoas defendendo Bíblia. Ele falou, quer dizer, eu vou provar que esse negócio aqui é balela. Ele pegou um sabático e viajou por toda a Ásia Menor com um objetivo. Sabático, para quem não sabe, na academia você tira... Europa, Estados Unidos, Brasil não tem isso. Sim. Você tira um ano para ficar pesquisando e tudo mais, e tendo seu salário depositado ali, mais um extra para fazer as pesquisas. Ele procurou provar que Lucas estava errado de A a Z, porque tinha muitas discrepâncias, por exemplo, entre uma forma que Lucas usava um termo técnico e uma forma como você encontrava aquele termo técnico em Cícero, ou Suetônio, Tácito. E depois de um ano investigando, William Ramsay descobriu que Lucas não cometeu um erro sequer. E quando ele percebia os achados arqueológicos de inscrições, estelas, documentos, ele percebeu que onde havia discrepância entre Lucas e Tácito, por exemplo, Lucas é que estava certo. Ou seja, o Lucas foi escrito para ser uma peça jurídica, documentada, analisada, sabe, CSI. Zero informal. Zero informal. Então você vê que é um negócio Porque corrente. tinha algo então Muito forte. Outro elemento, existem pequenas contradições nos evangelhos. Eu vou voltar nessa do Lucas. Tá. Esse elemento corrobora uma tese da... Qual tese que você quer corroborar com isso? Tipo assim, que Jesus de fato era um ser... E que fez as coisas que fez.
Porque são duas coisas que eu tenho que provar aqui. Primeiro, que Jesus existiu, Ok, já sabemos. isso é beleza. E segundo, que ele era aquilo que falou. E por isso os textos mais jurídicos. Jurídicos, exatamente, são uma evidência disso. Entendi. Porque Tiradentes existiu. Entendi. Mas aquele Tiradentes do quadro, vestido de branco, com cabelo grande, a barba aqui, aquele Já é uma Tiradentes alegoria. existiu. Interpretação do Em cara. alemão eles têm até uma diferença. Eles falam alemão Historier e Geschichte. Não tem tradução para Geschichte em português. Historier foi aquele que existiu mesmo, histórico. E o Geschichte é um historial, uma coisa assim. Caricatura do que. É uma caricatura, um romanceamento. É o Tiradentes do quadro lá. Entendi. Que o cara pintou para parecer Jesus, aquela coisa. Embora Jesus tenha várias formas, não sei o quê, quando você estuda, como é o seu O caso, Jesus do Evangelho é histórico. é histórico. É histórico. Então estou mostrando algumas evidências Legal. aqui. As contradições dos evangelhos. E tem mesmo. Tem um evangelho que fala que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou um cego. Aí o outro evangelista fala que ele estava saindo de Jericó. Peraí, ele estava entrando, estava saindo. O Rodrigo teve uma diarreia quando ele começou o podcast, quando ele terminou o podcast. Sim. Aí você vai para o mundo jurídico, tem uma coisa interessante. E se tiver advogado assistindo a gente, ou jurista, ele vai concordar com o que eu estou falando, pode até deixar nos comentários aí. Se 2 ou 3 testemunhas contam a mesma coisa sem errar uma vírgula, o promotor fala assim, elas foram orientadas. Elas não estão sendo espontâneas. Tá. Porque o espontâneo é você equivocar num detalhe que vai diferir de outra testemunha ocular. Ainda mais num livro escrito por tanta gente. Tantos Exatamente, anos, né? exatamente. Então você tem que ter pequenas discrepâncias na periferia e você tem que ter congruência no elemento central. Claro. Aí eu sei que o depoimento é verdadeiro. Senão está combinado entre as partes. Exatamente. Você mesmo falou que, olha, eu tive aqui um dos primeiros achismos aqui, eu entrevistei o padre, como é que era o nome do padre, tudo e tal. Esse lapso de memória É humano e natural. humano. Você está entendendo? E aí pode ser que alguém que trabalha aqui vai falar assim, não, olha, teve um padre que veio aqui, acho que foi já na metade dos achismos. Projeto. Essa contradição foi no começo das primeiras gravações, ou já foi mais à frente, isso é legal. Demonstra que é espontâneo. Sim. Então os evangelhos são espontâneos. Então quando eu olho só o texto dos evangelhos, ele já tem muitos elementos que mostram que são historicidade mesmo. Agora, fora dos evangelhos, vamos pegar assim os documentos, eles foram distorcidos, porque a gente não tem nenhum original mais, temos cópia de cópia de cópia. Aí eu tenho que fazer outro trabalho de investigação para ver se os textos não foram mudados ao longo do tempo. Agora que vem o curioso. Eu não tenho o original de praticamente nenhum clássico da humanidade. Eu não tenho o original da Ética Nicômaco de Aristóteles, eu não tenho o original da Ilíada de Homero, eu não tenho os originais também nem da Guerras Gaulesas de Júlio César. Você tem cópia de cópia de cópia de cópia. Aí quando você vai nesses documentos mais antigos, por exemplo, das Guerras Gaulesas de Júlio César, tem uma meia dúzia de cópias e a mais antiga está 1000 anos distante do original. Claro. Quando você pega a tetralogia, você tem lá 12 cópias, e a cópia mais antiga está 800 anos distante do original. Isso dos clássicos da humanidade. Quando eu pego o Novo Testamento, eu tenho mais de 5.800 cópias. E a distância entre a mais antiga e o original são de algumas décadas. Então, do ponto de vista da crítica textual, nenhum livro, eu posso afirmar agora não como crente, como acadêmico, nenhum livro é mais documentalmente bem atestado do que a Bíblia. Nenhum. Isso aqui pode checar, pode procurar, não tem como, você está entendendo? E por que ganha esse hype todo a Bíblia logo assim? Ganha um hype, né? Ele tem uma credibilidade. Tem Por uma que a Bíblia consegue essa credibilidade? tá querendo E dizer? logo, sim, foi lançada, né? De tantas cópias e tal. E por que ela ganha essa Eu popularidade? vou responder com uma pergunta que eu não tenho resposta, mas que vai te pôr para pensar. Tá. Nenhum livro da história foi tão perseguido, proibido e destruído como a Bíblia. Pode pegar, nenhum livro. Mesmo quando a Europa foi cristianizada, a Bíblia ainda foi destruída, proibida e tudo mais. Nenhum livro. Se pegar o Bhagavad Gita, livro dos Vedas, o Enuma Elish, o Gilgamesh,
os poemas homéricos, nenhum desses livros foi tão proibido e destruído como a Bíblia. Então aí já começa a primeira pergunta. Como é que a Bíblia tem esse número de cópias maiores do que os livros que não foram proibidos? Parece que tem alguma coisa nesse livro que estimula nas pessoas dois tipos de reação. Ódio, eu tenho que destruir esse livro, e devoção, eu tenho que preservar esse livro. E novamente outra pergunta, que também não tem resposta fora da fé. Por que a Bíblia demonstra tanto ódio? Eu ia perguntar isso. A minha pergunta que eu tava aqui. Por quê? Vamos pegar. Eu vou dar uma de ateu e cético aqui agora, tá bom? Um livro que conta que um camarada ressuscitou depois de morto, comeu peixe, o cara andou sobre as águas. Um livro que conta que o Mar Vermelho se abriu. Um livro assim, não é pra abalar ninguém. Se isso tudo é mito, a Bíblia é tão inofensiva quanto Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Que é a minha teoria, desculpa te interromper, que no futuro vão pegar um livro do Harry Potter, os alienígenas, vão achar que Harry Potter dominou esse mundo. Isso aqui, exatamente. Mas vamos pegar assim, boa, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Sim, é só uma história, uma alegoria. História. Agora, peraí, vamos ser um pouco. Essa história, que aparenta ser a mesma coisa do Senhor dos Anéis, ela promoveu tanto ódio, tanto ditador quis destruir. Então, peraí, então ela não é o Senhor dos Anéis. Porque se ela fosse o Senhor dos Anéis era para despertar nas pessoas a mesma apreensão. Sim. Claro. Por outro lado, também, ela demonstra uma devoção. Eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que estaria disposto a morrer por sua interpretação do Hamlet. Sim. Mas quantos morreram pela Bíblia? Sim. E detalhe, morrer pela Bíblia é diferente de matar pelo Alcorão. Tá? Só para pontuar, que uma vez que eu falei isso, eu falei assim, não, mas vem cá, o muçulmano também morre pelo Alcorão. Não, ele mata pelo Alcorão. Você entendeu? Ele não está disposto a lá, pode me matar, que eu morro pela minha fé do Alcorão. Ele está indo com o avião nas Torres Gêmeas lá e destruindo. Não, mas é curioso saber O marxismo. A história de Jesus é uma das histórias mais, digamos, procuradas. Né? Todo mundo quer saber de fato o que aconteceu. E na minha impressão, ali é o lugar ali, esse lugar Sim. ali, que é onde estão as principais escavações sobre o entendimento desse assunto. Você, com esse tanto de experiência que você tem, o que você tem para falar sobre a história de Jesus, assim? O que de fato foi verdade, o que de fato foi mentira? Jesus realmente existiu? Sobre a existência de Jesus de Nazaré, do que sobre Alexandre o Grande, Pitágoras. Já que eu falei Pitágoras, vou até pontuar aqui. É interessante que, por muito tempo, foi colocado que Pitágoras seria justamente o grande homem a ser buscado. Muitos céticos, colocavam, a gente tem que preocupar com Pitágoras e não com Jesus.